Fala, nação vascaína! Antes de qualquer coisa, um Feliz Natal para todo mundo com muita paz e alegria. E como a gente sabe que a paixão pelo Vascão não para nunca, hoje a gente vai mergulhar em duas notícias que, olha, estão agitando demais o nosso clube. Primeiro, a chance da chegada de um reforço de peso e depois, uma reviravolta que ninguém esperava sobre o futuro do nosso presidente, o Pedrinho. Bora entender tudo isso? E claro, no final, eu quero muito saber o que vocês pensam sobre tudo isso. E a pergunta que não quer calar neste Natal é essa, né? Será que finalmente vem aí um presentão de Natal à altura da nossa torcida? Porque, olha, a informação que circula nos bastidores é quente. O Vasco estaria muito, mas muito perto mesmo de anunciar um nome de impacto. Um jogador que realmente pode mudar o nosso time de patamar. Tá, mas e aí? Quem é esse craque misterioso? Bom, a diretoria, claro, está fazendo aquele sigilo total, o que é normal nesse tipo de negociação, só que algumas pistas importantes já começaram a aparecer e vou te dizer, hein, são bem animadoras. A primeira pista, e que pista, é que se trata de um jogador de calibre internacional, um cara de renome lá fora. E o mais importante de tudo, a apuração indica que já existe um acordo verbal entre o Vasco e o jogador. Salário, tempo de contrato, luvas, tudo acertado. Ou seja, o sim do atleta, o Vasco já tem na mão. E só para a gente ter uma ideia do tamanho da operação, se essa contratação se confirmar, ele vai chegar para ser o jogador mais bem pago de todo o elenco. O salário dele seria maior, inclusive, que o do Felipe Coutinho. A expectativa é que esse anúncio possa sair antes mesmo da virada do ano. Seria o presente de Natal, né? E o nome que está ganhando cada vez mais força lá por São Januário é o de Fabinho. Sim, ele mesmo. O volante que brilhou no Liverpool, titular da seleção brasileira, é o grande sonho do Vasco. A gente sabe que a concorrência do Palmeiras é pesada, mas o clube está se movimentando forte para trazer o cara, que seria sem dúvida um pilar para o nosso meio-campo. Mas o que torna essa negociação possível? Então, o salário do Fabinho lá no Al Ittihad é uma coisa de outro mundo, passa dos 10 milhões de reais por mês. E o clube saudita quer dar uma enxugada nessa folha salarial. É exatamente essa a brecha que o Vasco está tentando aproveitar para trazer o craque de volta para o Brasil. Só que sabe como é, né? O torcedor vascaíno é escaldado. A nossa história recente ensina a gente a ter um pouquinho de calma. Promessas de presentes de Natal nem sempre terminaram bem em São Januário. E é bom a gente lembrar disso para manter os pés no chão. Alguém aí se lembra de 2017? A diretoria da época, do Eurico Miranda, prometeu um presentão, criou uma expectativa gigante. No fim, o nome anunciado foi Damian Escudeiro, um jogador que chegou com moral de craque, mas que em campo a gente sabe que não rendeu nem perto do esperado. Essa memória serve de alerta, né? O negócio só tá fechado quando o contrato tá assinado. Agora, vamos respirar fundo e mudar de assunto, porque a outra notícia que surgiu, essa sim, caiu como uma verdadeira bomba em São Januário. É um assunto que mexe com a estabilidade e o futuro do clube. O dilema que o presidente Pedrinho está vivendo. A informação é a seguinte. Em uma reunião com seus aliados mais próximos, o Pedrinho teria revelado que não tem o desejo de concorrer à reeleição em 2026. Uma declaração que pegou todo mundo de surpresa e que, claro, cria um cenário de muita, mas muita incerteza para o futuro político do Vasco. E os motivos para essa possível decisão são gravíssimos. Pedrinho estaria sofrendo um desgaste gigantesco com a política interna do clube, que a gente sabe que é complicadíssima. E o pior de tudo, a família dele estaria recebendo ameaças. Uma situação que é simplesmente inaceitável e que o faz repensar sua continuidade. Diante disso tudo, fica a pergunta no ar. A saída do Pedrinho seria uma perda irreparável para o Vasco? Porque existem argumentos muito fortes que defendem o trabalho dele. E a gente precisa analisar isso com a cabeça fria. Para entender a pressão que existe hoje, a gente tem que entender a alma do vascaíno. Essa frase aqui resume tudo. O torcedor sente que o Vasco é como um parente muito querido que está em coma há 25 anos. A gente não quer um tratamento longo, a gente quer um milagre, uma cura imediata. E essa angústia toda, claro, cai nas costas de quem está no comando. Mas apesar dessa ansiedade por títulos, que é super compreensível, o trabalho do Pedrinho nos bastidores tem resultados que a gente não pode ignorar. O projeto do novo São Januário andando, o maior patrocínio da nossa história, a volta da Nike, a recuperação judicial finalmente homologada, a reforma do CT e um ponto importantíssimo. Faz 2 anos que a gente não chega na última rodada com a corda no pescoço lutando para não cair. Isso são coisas que preparam o clube para o futuro. Com base nesses fatos, analisando friamente a reconstrução administrativa, tem uma tese que pode parecer ousada, mas que se sustenta. Mesmo sem ter terminado o mandato, o Pedrinho já pode ser considerado o melhor presidente que o Vasco teve neste século.
A organização e a seriedade que ele trouxe são um divisor de águas na nossa história recente. E assim a gente chega nesse ponto. O Vasco hoje está numa encruzilhada. De um lado, a esperança, a alegria de um reforço que pode mudar o time em campo. Do outro, a incerteza, a preocupação sobre o futuro de uma gestão que está, tijolo por tijolo, reconstruindo o clube fora de campo. E talvez a reflexão que fica, tanto para nós, torcedores, quanto para a diretoria, é essa frase. Reconstruir um gigante como o Vasco é um processo, e é um processo doloroso, demorado. O propósito de ver o Vasco gigante de novo só vai ser alcançado se a gente tiver paciência e força para suportar as dificuldades do caminho. Então, a questão que eu deixo para a gente pensar é, com o craque na mira e um presidente em dúvida, qual é o melhor caminho para o Vasco? A gente deve focar na solução imediata para dentro de campo ou priorizar a estabilidade administrativa para colher os frutos lá na frente? Ou será que uma coisa depende da outra? Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Vamos debater o futuro do nosso Vascão. Um abraço a toda a nação vascaína e um ótimo fim de ano.